fala aí, machos e machas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo aí pra vocês alguns desenhos mais simples, né? E esses desenhos aí eu vou estar passando algumas dicas pra vocês, porque eu vou estar utilizando os seguintes materiais: aquarela, marcador e grafite, né? Enquanto eu faço esses desenhos eu vou estar passando as técnicas que eu utilizo com cada um desses materiais pra vocês, beleza? Eu recomendo vocês comprarem esse kit de pincel para aquarela. E sem mais delongas, vamos para a técnica de aquarela. Bom, a que eu utilizo é da Pentel, essas de tubinho, beleza? E eu começo utilizando uma base mais clara no meu desenho. Eu misturo ali com bastante água e vou passando essa base mais clara. Enquanto eu passo no rosto, depois eu vou passando a base na pele ali do corpo, beleza? Para ela ir secando. Aí depois eu já volto ali no rosto utilizando um pouco menos de água quando eu for definir as sombras, beleza? Mas lembre sempre de começar primeiro com uma base mais clara para você poder ter toda uma base ali para depois você trabalhar em cima. E não esqueça de esperar secar. Ela não demora muito para secar, viu? É bem tranquilo, não demora tanto assim. Você vai passando ali no rosto, depois vem passando na pele. Enquanto isso já secou a do rosto. Aí depois você volta pro rosto e vai definindo as sombras com a aquarela e utilizando um pouco menos de água para ela ficar ali mais rígida, tá? Não se espalhar tanto. Aí depois você vem definindo essas sombras e depois por último você vem com uma última camada de sombra por cima, beleza? Com menos água ainda, com só uma gotinha, por exemplo, você vai misturando ali e não esqueça de remover o excesso que fica na ponta, sempre fica um pouquinho mais molhado na ponta, então você dá um toquezinho no papel só para ele absorver aquela bola de tinta que vai sair no começo. E tome bastante cuidado com isso, beleza? Aí tem dois estilos de pintura, né, que eu fiz ali o Goku, que é uma sombra mais definida, e tem essa do Sonic, que é um pouquinho mais espalhada. Essa do Sonic, basicamente, você tem que esperar um pouco menos para secar a tinta, tá? E depois você simplesmente vem espalhando mais com o pincel e puxando para fora. E agora chegamos aqui na parte do grafite, né? Bom, já recomendo você separar aí os seguintes materiais. Um kitzinho, se possível você está comprando aí de lápis, né, graduados, que vem normalmente o HB, 2B, 4B e 6B. Isso vai ser muito útil para você fazer seus desenhos aí preto e branco. Separar também um pedaço de papel higiênico, de preferência aqueles papéis higiênicos dupla camada. Se não tiver, não tem problema, tá? Pode ser aqueles de uma camada mesmo, normal, tranquilo. E também você vai separar aí um esfuminho, se possível você está conseguindo adquirir um, né? E esse esfuminho normalmente vende naquela Calunga, tá? Aquela papelaria bem grande que normalmente tem por vários lugares aí do país. Não sei se no seu tem, né? Na sua região. E agora a gente vai estar precisando também de um pincel com as cerdas cortadas, tá? Vocês compram aqueles pincéis com as cerdas mais durinhas que a gente vai estar utilizando ele para fixar mais o grafite em certas partes e conseguir uma intensidade melhor, tá? No grafite, conseguir deixar ele bem preto ali, bem forte mesmo, em certas partes escuras aí do desenho. E vamos lá. Bom, para minha técnica de grafite, né, eu costumo começar utilizando uma base mais clara, como por exemplo, começar ali utilizando o HB, tá, para passar em partes mais claras do desenho, e nessas partes mais curtas, assim, menores, eu costumo utilizar o esfuminho mesmo para espalhando, beleza? Mas eu só utilizo o esfuminho depois que eu já fiz tanto a primeira camada mais fraca com HB, quanto a segunda camada de sombra com o 2B, beleza? Depois nas partes mais escuras ali, como vocês podem ver, tipo na máscara do Kakashi, eu costumo passar um lápis mais forte, tipo um 4B, um 6B, e eu vou fixando essas sombras com o pincel, tá? Porque o pincel ele impregna mais o grafite no papel e deixa com essa tonalidade bem escura. Já naquele meio tom ali da máscara, que seria uma sombra um pouquinho menos intensa, eu costumo utilizar o esfuminho mesmo, tá? Já em partes maiores do desenho aí, como por exemplo ali no cabelo, em que a sombra é menos intensa também, que eu preciso espalhar um pouquinho para a parte clara, que seria branca, eu costumo utilizar o papel mesmo, tá? Porque o papel ele consegue espalhar mais e remover um pouquinho mais do excesso de grafite, deixando com uma tonalidade bem clarinha, bem suave, bem legal para essa textura, tá? Então façam dessa forma. Para as partes mais escuras vocês utilizam o pincel com cerdas cortadas para fixar bem quando vocês querem esse tom bem intenso mesmo de preto. Em partes com tom médio vocês utilizam o esfuminho. Em partes de tons claros, assim bem suaves, bem grandes, vocês utilizam papel. E é isso. E agora vamos para a parte dos marcadores, né? Os marcadores que eu utilizo são os da Touch 5. Eu comprei um kitzinho de 80, tá? Lá no AliExpress mesmo, beleza? Saiu por um preço bem justo, eu achei, né? Foi uns R$200, 250 por aí.
E esses marcadores me vieram bem a calhar, tá? Eu gostei bastante de utilizar eles, eles têm tons vivos, eles conseguem misturar bacana até, e valeu muito a pena na minha opinião. Bom, vamos lá para a técnica que eu utilizo com os marcadores. Eu recomendo você primeiro fazer uma tabela de cores, tá? Para você saber quais cores certinhas eles são, porque às vezes você passa ele quando o álcool ainda não secou, né? Ele fica com um tom intenso, mas conforme ele vai secando, ele acaba assumindo outra tonalidade, tá? Então é melhor você ter uma tabela de cores para você saber certinho qual tom vai gerar qual. Bom, diferente da minha técnica de lápis de cor, nos marcadores eu costumo utilizar mais dos tons claros e não para os escuros, tá? Então eu começo com uma base mais clara, depois eu venho com o tom médio das sombras ali, fixando, tá? E por último eu venho com o tom mais intenso, o tom mais escuro ali, fixando as sombras mais escuras, beleza? E é dessa forma que eu vou passando. Por último, eu costumo pegar um tom mediano ali entre uma sombra escura e uma clara e passar para mesclar mais ainda e fazer a transição. E com o auxílio do lápis de cor, eu só faço um acabamento, tá? Para ficar bem bacana, bem legalzinho. Depois eu pretendo trazer para vocês alguns tutoriais mais detalhados sobre esses assuntos aí de marcador, aquarela e grafite, tá? Esse daqui foi um vídeo mais rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com o resultado. Valeu, falou, é nóis!